criança, e a história da nossa igreja começa, de fato, né, com escola dominical, né, domingo pela manhã. E aí um irmão nosso, irmão Wilfred Corbor, que ainda é vivo, está com aproximadamente 90 anos agora, ficou muito tocado com aquele esforço grande de levar aquelas crianças. Imagina que na época nós não tínhamos ainda a Avenida Anhanha-Melo, ali no Tatuapé, então a gente tinha que fazer um contorno pelo Belenzinho para sair na Marginal, né? E aí começamos um trabalho aqui na Avenida Itaberaba, bem próximo do posto de saúde ali. Agora acabei de passar lá e vi que vão transformar num prédio, vai sair um prédio novo lá. Aquele prédio, ali começou o nosso primeiro salão. E depois de um tempo, nós viemos para cá, na casa do irmão Carlos Borges, e ali ficamos um bom tempo, né? E lá tivemos um salão improvisado, e depois viemos para cá, compramos essa propriedade. Então essa foi uma boa história nossa. E aí foi naquele salão que se converteram Regina, Juarez, né, Conceição, toda a família da irmã Josefa e outros que conosco estavam naquela época lá. Então tem uma história longa, Deus tem nos abençoado, louvado seja Deus por isso, né? Eu fiquei com os irmãos até, acho que em 1994, e aí quando então nós retornamos lá para a nossa igreja de Água Rasa. E aí a vida tocou para outro caminho, né? E agora eu estou congregando na Igreja Batista da Lapa, na Rua Fábia, ali junto com o pastor Perso, né? Igreja da Convenção Batista Brasileira. Queridos irmãos, nós vamos meditar hoje sobre um tema que foi da nossa escola dominical no começo desse ano, sobre a vida centrada no Evangelho. Essa apresentação que vocês vão ver agora, eu já trabalhei nela já há um bom tempo, e hoje para cá eu fiz algumas alterações, mas eu gostaria de compartilhar com vocês para dizer o seguinte, que hoje o termo evangélico que nós somos já alguma coisa próximo de 25%, talvez até 30% da população brasileira amor por todos os santos, né? E o texto continua. Paulo, o texto fala assim ainda, né?
por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, ou evangelho, que chegou até vocês. Por todo o mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Quando Paulo escreve a igreja de Colosso, meus irmãos, ele coloca como marca da igreja que estava frutificando o conhecimento do Evangelho, né, que ele chama de verdade, a palavra da verdade, o Evangelho. Então, quem se declara evangélico, antes de tudo, tem que dizer assim: eu conheço a palavra da verdade. Né? E ele diz assim: e por todo esse mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês. Então, veja que o conhecimento do Evangelho fazia com que os irmãos ali de Colossos, eles progredissem na fé, frutificassem. Né? Esse é o testemunho que Paulo e Timóteo estão dando daquela igreja. A igreja que prospera baseada na palavra da verdade. Né? Então, se nós somos uma igreja evangélica, não tem outra palavra no nosso meio que não seja o Evangelho. Nós somos uma igreja evangélica. Isso é o que nós estamos aqui vendo. Muito bem, eu quero agora ver com vocês algumas coisas aqui, que eu vou ver se eu consigo mostrar. Né? Vou fazer um apelo aqui a vocês que comprem uma tela boa para a gente poder projetar a próxima vez. Né? Aqui fica bonito esse fundo, mas precisamos ter uma projeção, precisa de uma tela diferente. Bom, o que nós temos é que boas novas, né? O Evangelho, em outra tradução, fala, são boas novas vindas de quem? De Deus. Né? Então, quando Paulo anunciava o Evangelho, ele anunciava as boas novas, né? Que eram vindas de Deus. E no texto que nós lemos, ele fala, palavra da verdade. Em Gálatas, capítulo 1, verso 11 e 12, ele fala assim, revelada por Cristo. Então, veja que Paulo começa a trazer esse evangelho não como uma filosofia nova, mas como uma palavra que o próprio Cristo, Filho de Deus, né, nos trouxe. Por isso que o autor aos Hebreus fala o seguinte, e tendo Deus falado através dos profetas, tem nos falado esses tempos através do seu Filho. Então veja que o Evangelho agora é uma palavra dada pelo próprio Cristo, Filho de Deus. Não pode ser desprezado, de maneira nenhuma. E aí Paulo, quando ele escreve em Romanos, ele fala assim, porque não me envergonho do Evangelho, porque é o quê? O poder de Deus. Então esse Evangelho não só é uma palavra de verdade, mas como poder. E se ele é poder, ele causa alguma coisa. Né? Quando ele nos atinge, nós não podemos ficar indiferentes a esse poder. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1 e verso 4 e 6, né? Ele coloca assim para nós, ó, que é dar vida aos mortos. Então, quando uma pessoa está espiritualmente morta, ao receber o Evangelho, ele ganha vida. Veja que poder transformador nós temos aí à nossa disposição. Tá? E Paulo ainda afirma, ao 1 Coríntios capítulo 15, verso 2, que é salvação para aqueles que estão perdidos. E aí Jesus, quando dá o mandamento, ide por todo o mundo, pregai o quê? O Evangelho a toda criatura. Então a ordem de Jesus não era para pregar uma filosofia cristã, não era para pregar assim um novo modo de vida, mas era para pregar este Evangelho, poder de Deus, transformador. Então essa é a nossa missão, pregar, como nós estamos fazendo hoje, através aqui de vocês presencial, que estou observando aqui que todos seguimos um protocolo, né, sanitário, todos muito afastados, os irmãos estão usando máscaras, né, e os irmãos que nos acompanham através da mídia social. Né, então nós estamos transmitindo esse evangelho dentro desse mandamento de Marcos capítulo 16, verso 15.
Então veja o seguinte, queridos irmãos, o Evangelho é o poder de Deus, não apenas um acesso ao céu. Tem muita gente, às vezes, que fica pensando, não, eu quero ter acesso ao céu, então vou ser evangélico agora. Não é só isso. Tá? Essa é uma das propriedades ou das virtudes do Evangelho. Tá? O que nós temos aqui na nossa... através do Evangelho, ele não é só um acesso, mas um caminho a ser trilhado todos os dias. Então, quem é evangélico vive a palavra da verdade diariamente. Ele não é evangélico só porque vem aos domingos na igreja. Ele não é evangélico só porque está filiado a uma organização religiosa que se declara evangélico. Mas é um modo de viver, ele trilha um caminho, não é? Não é somente um meio para alcançar a salvação, mas também um meio de transformação. Porque se o Evangelho não causar em nós uma transformação, ou esse Evangelho que nós recebemos não pode ser o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo, por natureza, é transformador. Aleluia. É transformador. Então, se alguém se declara evangélico e não passou por uma transformação, Jesus, quando encontrou aquele homem conhecia bem a letra, né? Assim, importa nascer de novo. Então veja que Jesus falou para ele assim, você precisa ser transformado agora. Você precisa ser transformado. É isso que Jesus está falando para ele. Né? Então, não só o livramento, porque alguns às vezes podem se converter com medo de ir para o inferno. Tá? Mas o Evangelho não é só livrar do inferno, mas é aquele que liberta do pecado. Veja que tem coisa diferente aqui, certo? Eu poderia talvez ser evangélico e alcançar minha salvação, mas eu continuo pecando. O pecado ainda domina a minha vida. Agora, quando eu sou evangélico, o pecado não tem poder sobre a minha vida, porque Cristo habita em mim. Essa palavra habita em mim, não é? Não só a justificação diante de Deus, mas também que nos liberta para termos uma vida santa. Uma vida santa. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Está muito difícil da gente falar em santidade hoje. Não sei se alguns irmãos me acompanham aqui no meu canal no YouTube, na última aula que eu dei na nossa igreja lá, que eu falei sobre adultério. E dentro do mandamento, né, do 7º mandamento, não adulterarás. Eu confesso a vocês que quando eu fiquei refletindo sobre essa aula que foi gravada e transmitida, eu fiquei pensando assim, no mundo de libertinagem, nós estamos vendo hoje, meus irmãos, está cada vez mais difícil alguém alcançar esse grau de santidade que a Bíblia está nos exigindo. E a Bíblia não diminuirá a sua exigência em função dos tempos. Não, ela vai continuar a mesma exigência, não é? Então, e quanto mais o mundo se torna perverso, mais exigirá de nós uma santidade. Tá? Então veja essa dentro desse panorama que eu estou traçando para vocês, o que é o Evangelho de Deus. Amém? Até aqui? Estão me acompanhando bem? Muito bem. O que nós vamos notar também, meus irmãos, que o Evangelho, ele está presente desde a criação do mundo. A gente às vezes fala assim, porque Jesus disse, porque ide por todo mundo, pregar o Evangelho, então você fala assim para mim, ok, então eu estou vendo o Evangelho de Jesus. Não, o Evangelho mesmo, ele vem desde a criação, é uma boa nova. Então veja que quando Deus criou o mundo, ele trouxe uma novidade para nós, não foi? Não existia nada, o mundo era um caos, o universo era um caos, e daí vem Deus e fala, não, agora separem a terra da água, tem a luz e tal. E Deus foi trazendo essas novidades. Então ele existe na criação. E aí vem também na criação do homem, Deus vê que tudo aquilo é bonito, tudo novidade, tudo boa nova trazendo. E poder de Deus sendo exercido, né, ali, o poder de Deus sendo exercido na criação, na transformação da terra e na criação dos animais, e até ao ponto de criar o homem, e estava tudo bonito. Aí vem a queda.
aquela criatura que Deus criou se sente agora já na qualidade, na altura de poder desafiar a Deus, né? E o Evangelho continua, o Evangelho não morreu aí, tá? O Evangelho continua, né? Porque Deus, ao mesmo tempo que vai tratar do pecado de Adão, Deus também providencia imediatamente a redenção dele. Já anuncia lá no Gênesis que haverá a redenção dele. Então veja que o Evangelho já estava presente desde a criação, não é? Isso é o que nós estamos vendo. Agora, uma coisa que eu queria ver se vocês me acompanham bem aqui nessa, eu fiz até um desenho para vocês aqui, ó, tá? Vamos ver se vocês conseguem me acompanhar. É que como eu tenho formação na área de exatas, eu adoro gráfico, sabe? Então, sou bem, gosto dessas ilustrações aqui. Olha só, tá? Eu coloquei aqui uma linha do tempo, tá? Vamos imaginar que você se converteu há 10 anos atrás, tá? Então você está vindo no Evangelho, sim? Tá? A pergunta aqui é o seguinte: como tem sido a sua percepção de santidade e a sua percepção de pecado? Será que nesses 10 anos a sua percepção de santidade e pecado, ela é, assim, muito boa, certo? Ela atinge um nível muito elevado? Tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar agora aqui no nosso laser. Acho que está aqui, deixa eu ver. Olha aqui, ó. Tá vendo? Se você tem 10 anos de crente e a sua percepção de santidade e pecado está nessa linha, isso aqui é muito ou é pouco? Isso. Tá? É pouco, né? Porque se você pode ter 10 anos de crente e a sua percepção está lá em cima, tá vendo? Então você cresceu aqui, ó. Tá? Há muitos crentes que continuam no tempo e a percepção dele de pecado e santidade é mínima, né? Parece que não é despertado para isso. Mas quando nós temos um crescimento, a gente vai frutificando no Evangelho, essa percepção, meus irmãos, ela aumenta, tá? Seria importante, talvez ideal, que a percepção nossa não fosse somente angular, como está aqui, tá vendo? Ela fosse na vertical mesmo, subisse, ó, na medida, talvez não seja quase que impossível, porque seria praticamente em um dia você percebe tudo isso, é uma coisa que não vai acontecer, tá? Mas ela seria bem mesmo inclinada, e eu vou percebendo isso, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quanto mais nós vivemos no Evangelho, mais nós percebemos que nós somos pecadores. E mais nós observamos que nós precisamos da santidade. Faz sentido isso para vocês? Não é? Então, eu tenho já, na minha vida, sei lá, 50 e poucos anos de crente, porque eu me converti criança. A minha percepção de pecado hoje, ela tem que ser muito mais visível, muito mais perceptível, muito mais atuante do que era há 20 e poucos anos atrás ou 30 anos atrás. Tá? Então, à medida que eu vou crescendo no Evangelho, eu tenho essa percepção do pecado e eu vou sentindo cada vez mais a necessidade de ser santo diante de Deus. Não é? Seria triste você perceber que uma pessoa antiga de Evangelho, ele tiver essa percepção muito pequena de pecado, não buscar a santidade, e aí ele está sempre cometendo o mesmo erro. Isso. Essa é a ideia que o autor do livro que eu estou compartilhando com vocês hoje está colocando. Né? Então a gente podia fazer uma reflexão agora. Tá? O que eu percebo como pecado hoje é igual no dia que eu me converti? Talvez não, né? Talvez aquele que se converteu há muito tempo atrás só sabia, que eu bebia, eu fumava, eu, sei lá, batia na minha mulher, né? Eu andava, ele tinha essa vida. Isso foi a percepção quando ele se converteu. Mas à medida que vai crescendo, ele vai percebendo, não, agora eu tenho um problema da mentira, eu tenho que resolver isso aqui. Agora eu tenho um problema de inveja, então vou ter que resolver isso aqui. Agora eu tenho um problema, por exemplo, de amar o meu irmão. Tá? Cada vez mais, de perdoar ele, não cair nessa tentação. Veja que isso vai sendo progressivo na nossa vida. Tá? Muito bem. Vamos então avançar aqui.
né, com essa ideia. E aqui, então, meus irmãos, quando eu penso, então, na minha vida de conversão, olha só, eu aceito o Evangelho, eu me converto para Deus, né? Eu me converto. Aí eu tenho que ter essa percepção de pecado. Se a pessoa se converte e ele não percebeu que ele é um pecador, a conversão não existiu. Então, quando a gente fala do Evangelho hoje, que está sendo banalizado, é porque o Evangelho que está sendo pregado não está sendo pregado para a pessoa se arrepender do seu pecado. Ele está pregando o Evangelho para que a pessoa fique rica, para a prosperidade, ou para a cura dele. Então, é um Evangelho mercantilista, isso aqui. Não o Evangelho verdadeiro, que Jesus veio morrer pelos nossos pecados. Ele não veio morrer pelas nossas dívidas do banco. Ele não veio morrer porque eu sou um aleijado. Ele veio morrer porque eu sou pecador. Então o Evangelho tem que causar em nós, meus irmãos, essa questão imediatamente, né? De entender, né? De entender que nós precisamos ter essa percepção do pecado, né? Existe um hino. Não sei se os irmãos ainda têm o hinário do canto cristão aqui. Tem algum aí? Tem? Não? Guardado em algum depósito ainda? Mas tem um hino que fala assim: eu perdido pecador, o meu Jesus já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Só crente antigo sabe essas coisas, né? Que bom. 462 do hinário do canto cristão. Você percebe que esse hino, meus irmãos, ele é uma declaração de que a pessoa reconhece como pecadora, não é? Na verdade, esse hino, o original dele, não é isso. Tá? Esse hino tem mais de 100 anos. Esse hino foi provavelmente escrito em 1911, tá? Há muito tempo atrás. Foi escrito por um americano, tá? E o nome original, o título original desse hino é Love Lift Me. O amor me levanta, ou me levantou. Né? E a ideia que o autor trouxe no original em inglês é olhando para Pedro, que estava afundando no mar da Galileia, e Jesus o puxou. Se os irmãos perceberem na melodia, vão perceber que a melodia, a ideia depois de quem escreveu a melodia, que é um chamado Howard Smith, tá? Ele escreveu assim: eu perdido pecador, é como se fosse uma onda, sabe assim? Ele tentou transportar a melodia como se fosse uma onda, porque está imaginando Pedro ali afundando lá. Então essa é a ideia. E que aí, para o português, foi traduzido e colocado, na verdade, um outro texto diferente, né? Mas o que eu quero enfatizar com vocês é que, se não houver na conversão a percepção de que a pessoa é pecadora, ele não aconteceu nada. E aí, quando ele percebe que ele é pecador, ele vai para cima, mas agora eu quero ser santo. Agora, o sangue de Jesus, que cobre todos os meus pecados, vai me levar a uma santidade. Percebe a evolução? Talvez no começo ele vai vir desesperado, porque tem um problema familiar, ele está com um problema de ser preso. Então ele vai se livrar disso. Mas, à medida que ele continua, e o evangelho tem que ser progressivo, ele vai buscar a santidade. Caso contrário, ele perdeu o tempo dele. Está claro até aqui? Que bom. Bom, aí eu vou colocar para vocês aqui uma outra ideia, que é a ideia quais são, então, os frutos que nós vamos enxergar quando uma pessoa vive no evangelho. Né? Quais são os frutos que nós podemos pensar? Será que, veja, ele é crente agora, aí, olha, já trocou de carro, né?
As irmãs usam agora, passaram a usar vestido e saia, né? E deixaram o cabelo crescer, e não sei o quê. E, dizem que dá até o dízimo, né? Então, olha a casa, a pessoa começa a olhar sinais exteriores. Né? Os sinais exteriores vão acontecer, lógico, tá? Porque você vivendo uma vida agora, buscando se afastar do pecado, muito daquilo que você gastava com questões de bobagem, não é? Você não vai ter mais. Sim. Mas o ímpio também ia conseguir isso, certo? Você vai encontrar muitos ímpios que são disciplinados, tá? Não gastam dinheiro com coisa supérflua e tem uma vida mais confortável do que a sua. Isso aqui. Mas não são esses os indicadores que nós estamos pensando de quem vive a vida centrada no Evangelho. Tá? O que nós vamos ver, meus irmãos, aqui, primeiro, gratidão. Quem vive no Evangelho é uma pessoa que vive agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem nos dado. Não tem um dia, tá, que ele não vai levantar as mãos para o céu e não vai dizer: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me abençoado, não é? Tem me abençoado. Não é? Isso é muito obrigado. Então, isso é uma questão que nós vamos notar na vida do cara que vive no Evangelho, que é isso mesmo. Ele vive uma vida de gratidão. Quando você encontra crentes que só murmuram, já encontraram um crente assim? Na minha igreja tem alguns, não sei se aqui tem. Acho que não, certo? Então, ele não, o Evangelho não está agindo nele completamente. Tá? O outro aspecto é amor. Vou colocar todos aqui para não ficar olhando muito para trás aqui. Veja, amor, alegria, serviço, misericórdia. Esses são sinais, indicadores de que você está vivendo no Evangelho. Tá? Então, quando a gente faz uma reflexão, fala assim, como é que está a minha gratidão na minha vida? Eu sou grato a Deus por tudo? Ou eu sou só grato a Deus por, às vezes, quando acontece uma coisa boa, não é? E a gente levanta as mãos. Ou será que a gente é grato a Deus também nas horas difíceis? Né? Essa semana nós em casa tivemos um momento difícil e um momento alegre. O momento difícil foi na terça-feira, minha esposa bateu o carro. Né? E aí, naquele momento assim, bate o carro, amassou, não sei o quê, tive que ir lá, chamar seguro, guincho, aquelas coisas todas. Aí, quando eu cheguei, que eu percebi, eu vi que ela bateu o carro, ela tinha achado que ela tinha errado, que ela tinha escapado do volante da mão dela. Aí, quando eu observei, não. Havia uma barra da direção, uma barrinha que quebrou. E ela perdeu o controle do carro por aquilo. Aí, naquele momento, você faz uma análise. E se tivesse a marginal a 100 km por hora? Então, ali você agradece a Deus, porque aquele acidente, meus irmãos, apesar de causar para a gente um transtorno, né, vai exigir da gente até desembolsar um dinheiro que a gente não estava prevendo, mas é um livramento que o Senhor nos deu. Não é? Muitas vezes a gente tem que agradecer a Deus logo que acontece, porque a gente não sabe por que aconteceu aquilo, mas às vezes Deus nos dá uma provação pequena, porque se não desse, poderia estar acontecendo uma coisa maior. Né? Alegria, depois eu decidi contar a segunda. A segunda foi quando a minha filha colocou então, uma foto dos dois netinhos que nós temos, né? Agora o mais novinho, que está com 3 meses, o Arthurzinho, muito simpático. Não tem avô que não vai achar que ele é o mais lindo do mundo. Né? Mas ele é muito simpático. Né? Tem 3 meses, já dá aquele sorriso, aquelas coisas, aquela coisa assim, linda. Tá? E aí, uma hora eu vi a Lourdes levantando a mão lá na sala, agradecendo a Deus pelos netinhos que Deus deu para ela. Né? E ontem também agradecemos a Deus, porque nós temos 39 anos de casados. Ontem, então, tanta coisa boa para agradecer, não é? Certo? E o serviço, né? Tá? Crentes que estão dispostos a servir. Aqui, quem trabalha em igreja há muito tempo, meus irmãos, sabe que isso é um problema. Porque tem muita gente que gosta de vir nos cultos, gosta da música, gosta da parte boa, mas quando você pede para ele fazer um trabalho aqui, ele vai achar 20 desculpas na hora para não fazer. Tá? Ele vai estar cansado, ele vai estar doente, ele vai estar ocupado. Não se dispõe a servir na obra. Principalmente naquelas tarefas
que são mais complicadas, que é, às vezes, visitar uma pessoa, levar uma palavra, orar por alguém, visitar, participar, às vezes, quem sabe, de uma ação comunitária aí, que nós estamos vendo aí as pessoas na rua com fome, não é? E até outras coisas mais simples, que é trabalhar aqui no templo, limpando, algumas coisas assim. Então, você vai ver que muita gente foge do serviço, tá? Então, quem foge do serviço na casa de Deus, ou da sua função, que Deus lhe deu como músico, como pregador, como professor da escola dominical, como limpador de chão, qualquer coisa que Deus lhe deu, o Evangelho não está fazendo efeito na sua vida. E outra coisa é a misericórdia. A misericórdia é quando nós nos colocamos no lugar do outro. Aquele irmão fez isso por quê? Não, fez isso porque ele estava numa situação, às vezes, difícil, eu não entendi na hora, mas eu tenho misericórdia dele, eu entendo o seu ponto de vista. E essas 5 características que eu coloquei para vocês aqui, elas são características, gratidão, amor, alegria, serviço e misericórdia. Bom, quando a pessoa não vive isso, então ele vai no sentido oposto, certo? Não é? Então, se você notar comigo aqui, ó, você vai ver que ele vai reduz a santidade. Então, muitas coisas que ele já não vê mais como pecado, né? Todo mundo faz, certo? Não vê mais como pecado. Tá? Há muitos crentes por aí que têm vergonha, que dá vergonha na gente, né? Às vezes sai até na imprensa, a questão do adultério, a questão da problema de imposto, problema de dinheiro, sonegação. Semana agora saiu uma notícia aí no jornal, num dos jornais aí, que um pastor de uma determinada convenção aí ia gravar uma live, né, passar uma live, e ele não percebeu que já estava ao vivo, e aí ele se irritou com alguma coisa, e parece ser que ele deu um tapa na mulher dele, e ainda ofendeu a mulher, né, todo mundo estava lá. E depois falou um palavrão. Tá? E quando ele achou que estava entrando no ar, ele falou assim: paz do Senhor, irmãos. Não é uma vergonha para nós isso? Né? Então, quando a pessoa vai na contramão do Evangelho, então nós vamos perceber que ele vai fazendo o quê? Né? O meu eu é mais importante, eu vivo uma vida de hipocrisia, né? Tá? Eu tenho uma vida oculta, né? Então eu tento viver uma vida em que ninguém pode saber o que eu faço, né? Porque é pecado, tá? E eu fujo da responsabilidade de ser pecador. Tá? Isso é o que nós estamos vendo. Um pensador bem antigo dos Estados Unidos, fez parte chamado Pais da América, diz assim: se o poder do Evangelho, tá? Se o poder do Evangelho não for sentido em toda a extensão da terra, anarquia e desgoverno, degradação e miséria, corrupção e trevas reinarão sem mitigação, sem fim. Então veja o Evangelho como sal da terra, que vem para dar sabor, mas para preservar a vida também. Se o Evangelho perder esse poder aí, então aumenta a corrupção, violência e tudo que vai. Né? Então a gente percebe no Brasil então que nós temos aqui um número grande de evangélicos, mas nós continuamos ainda sentindo uma alta taxa de criminalidade, não é? A questão da sexualidade, da impureza aumenta. Então, eu estou dizendo que acho que talvez o nosso Evangelho não está sendo tão atuante como deveria ser. Tá? Muito bem. Agora, meus irmãos, aqui, não sei se vocês não vão conseguir ler, porque está um contraste muito ruim. Quando nós, como queremos viver o verdadeiro Evangelho, alguns chamam a gente de tradicionais, outros chamam a gente de fundamentalistas, né? Aí são os fundamentalistas, principalmente nas questões que querem impor aqui na lei, como aborto, como homossexualismo, essas questões assim que está sempre, e aí tem uma bancada evangélica que tenta brecar, né? E outras coisas. Então veja o seguinte, são os fundamentalistas. Usam a palavra fundamentalista como se fosse um palavrão. Mas, na verdade, é um elogio. Porque se eu sou fundamentalista, significa que eu estou sob o fundamento de Cristo.
o fundamento da palavra. Então, podem me chamar do que quiserem, e se chamar, eu estou agradecido, você me elogiou. Amém. Certo? Isso. E outros ficam falando, então, que as igrejas, às vezes, essas batistas, as mais tradicionais, são conservadoras, porque não abrem mão de certos preceitos que nós temos. E existe até no nosso meio alguns que vão chegar e falar assim, não, pastor Juarez, é o seguinte, ó, vamos ser um pouco mais modernos, não é? Vamos fazer isso e fazer aquilo. E quem sabe adaptar a igreja ao modernismo. Irmãos queridos, o evangelho não se adapta nisso aqui. Então, quando fizeram uma crítica, principalmente no caso aqui que eu vou citar para vocês, é uma resposta do pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, tá? Um dos líderes da Convenção Batista Brasileira. Ele disse o seguinte, ó, nós, os tradicionais, assim pejorativamente chamados, trouxemos o evangelho para esse país. Tivemos Bíblias apreendidas e queimadas em praças públicas, pregadores intimidados e apedrejados, templos apedrejados, sem retórica, obreiros nossos derramaram sangue para estabelecer o evangelho nessa terra. Aplainamos a estrada por onde vocês andam à sombra das árvores que plantamos. Levamos 100 anos para estabelecer um nome respeitado no Brasil. De repente, um grupo que ninguém sabe de onde veio, surgiu, maculou a imagem de crentes e ainda nos joga pedras. No mínimo, vocês nos devem respeito. Estão cheios de portas de igrejas por aí, evangélicas. Muitas vezes, tratando o evangelho, banalizando o evangelho. E quando alguém se opõe, não, você é um tradicional. Isso. Irmãos, isto custou muito para quem começou nesse país há muito tempo atrás. Não é? Para quem veio para cá há mais de 150 anos, quando a religião oficial do Brasil era o catolicismo. Isso. Apanharam por causa disso. Muitos dos crentes fundamentalistas e tradicionais eram zombados na rua. Eu me lembro como criança, quando você ia para a igreja, levava a Bíblia na mão, você passava na avenida, na cidade que eu morava, que era uma cidade pequenininha, e o pessoal saía no bar e te zombava, porque você andava com a Bíblia na mão. Isso eu enfrentei. Não muito tempo atrás, isso. Não é? Hoje, as pessoas olham, oh, evangélico, aplaudem. Mas isso custou, isso aqui. Esse evangelho custou. Tá? Então nós temos que ter muito respeito, meus irmãos, pelo evangelho e pelo zelo que nós temos por ele. Tá? E eu queria só encerrar agora, meus irmãos, aqui, dizendo o seguinte para vocês. Ó. Nesse momento de ceia, eu queria que você fizesse uma reflexão. Aqui você vai participar do corpo e do sangue de Cristo, essa é uma ação simbólica que nós fazemos, né? Preço de cruz, preço de sangue, né? Tá? Para que o evangelho chegasse a nós. E aqui a pergunta que fica é, quais são os seus frutos que vêm pelo evangelho que você aceitou? Se você não conseguir listar muita coisa, eu aconselho a você a rever a sua vida cristã. Porque não é possível você continuar nesse tanto tempo sem que a nossa curva fique um pouquinho mais inclinada para a vertical da sua percepção de santidade e de pecado. Não é? Se vocês tiverem mais interesse, esses são os 2 livros que nós usamos aqui nesse ano na igreja, desse autor aqui. São 2 livros pequenos, muito interessantes, se vocês quiserem aprender mais. Amém, queridos irmãos? Louvado seja o nosso Deus, porque nos deu um evangelho que é poder, que é transformação, não é? Que nos liberta do pecado, não é? Nos faz andar por um outro caminho diferente, até que venha a consumação do século. Deus abençoe vocês, queridos irmãos.
Amém, queridos? Amém ou não? Amém. Glória a Deus pela palavra. Amém. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Gostaria de convidar você a ficar em pé antes da ceia. A gente fazer uma oração diante dessa palavra de desafio, de sermos, né, cumpridores da palavra, de viver o verdadeiro evangelho. Hoje nós temos essa oportunidade de chegar na presença do Senhor, de pedir perdão pelos nossos pecados, porque ceia assim, examine-se o homem a si mesmo, né? Então coma do pão, né, e beba do suco, do vinho. Faça um momento de reflexão agora, a gente vai estar orando, no nome de Jesus, da nossa posição diante de Deus como servos do Senhor, como crentes em Cristo Jesus. E vamos continuar caminhando, né? Caminhar é preciso para continuar na presença do Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra abençoadora para as nossas vidas. Ó Deus, nós lhe pedimos graça, misericórdia sobre nós, para que possamos viver o verdadeiro evangelho, Senhor, viver a tua palavra, Senhor, ser cumpridores daquilo que o Senhor nos deixou, nos ensinou, Senhor, e que o Senhor possa fazer morada, Senhor. Rogamos que o Senhor nesta manhã venha perdoar os nossos pecados, venha perdoar, Senhor, as nossas ofensas, Senhor, e nos dar, Senhor, nova oportunidade, Senhor. Limpa o nosso coração, direciona o nosso caminhar, Senhor, que possamos voltar a Ti, voltar, Senhor, ao Evangelho, ao verdadeiro Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos esta oportunidade, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridão? Pode assentar em nome de Jesus. Quero convidar você, meu irmão, os irmãos que estão nos assistindo também, os nossos amigos em Cristo Jesus, a poder estar participando da ceia do Senhor. Nós vamos ler o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que você possa, em cima daquilo que foi ministrado hoje, e através da ceia, porque Jesus nos disse que a ceia é alimento, né? Aquele que se alimenta da palavra, que se alimenta de Cristo Jesus, né? Nunca terá fome, mas sempre terá um vigor físico. Achou aí? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Nós já aprendemos que ceia é uma ordenança, que todo cristão, que todo servo do Senhor, que todo aquele que ama o Senhor deve participar. Às vezes a gente fica pensando assim: eu não estou bem hoje, eu não acordei legal, então eu não vou participar da ceia. Não é assim. O que Jesus nos ensinou é que nós devemos chegar na presença dEle, e se tiver alguma coisa, a gente orar, né? Quando nós oramos, ouviu a palavra, que foi restauração para a sua vida, pedir perdão e caminhar, querido. Porque se a gente esperar o dia da perfeição, esperar o dia que a gente está bem, a gente não vai tomar a ceia nenhum dia, nenhum dia do ano, a gente vai sempre adiando. Mas que o Senhor possa te dar força, querido. Ceia é lembrar dos ensinamentos de Cristo, é lembrar da sua vida e principalmente da sua morte na cruz, da sua ressurreição, né? E desse objetivo, né? E foi nos resgatar, nos trazer de volta para Deus. E eu quero convidar você, os nossos irmãos aqui,
os irmãos que estão nos assistindo também, você que separou aí o seu pãozinho, o cálice, vamos poder participar agora em nome de Jesus. Quero convidar a diaconisa Dalva para estar entregando aqui para nós. Pode entregar, depois a gente vai estar orando. Vamos louvar o Senhor, uma música aí? Amém? Todos os irmãos receberam? Hoje nós estamos aí estreando aí o cálice aí, com o pãozinho junto já. Vou pedir para a diaconisa Dalva, já vamos estar orando já, dando graça pelo pão e pelo cálice já, uma vez, depois a gente vai poder participar. Amém? É uma boa hora sem microfone. Glória a Deus, irmãos, nesse momento, né? Que o Senhor morreu pelos nossos pecados, como foi falado, né? E todo dia nós devemos realmente entregar o nosso dia ao Senhor e já amanhecer gratos ao Senhor. Porque o fato de você dormir, você acordar, significa que o Senhor tem cuidado de ti. Amém? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, por esse momento, Pai, tão especial, por esse momento aqui separado, Senhor, para que nós possamos ceiar contigo, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande sacrifício, Senhor, naquela cruz, pelos nossos pecados, Senhor. Pai, te pedimos perdão, Deus Santo. Senhor, que a cada dia nós possamos ser levados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Pai, a nos examinarmos, Senhor, ó Pai amado, para que nós possamos, Senhor, seguir, Pai, o caminho reto, o caminho que o Senhor deseja para cada um de nós, porque o Teu sacrifício foi para isso, Senhor. Tu nos remiste naquela cruz, pelo Teu sangue precioso, verteste, Senhor, naquela cruz, Pai. Ó Senhor, nós te damos graças, Senhor, agora por este pão, Senhor, que significa a tua carne, Senhor, este suco de uva que simboliza o teu sangue, Deus Santo. Nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro, Senhor. E esta igreja está grata a Ti, Senhor. Nós estamos gratos ao Senhor.
Deus por tudo, Jesus. Oh, Pai. Aleluia. Amém? Irmão, pode tirar aí, né, a tampinha aí. Pegar o pãozinho. Vai devagarzinho, não é? É com prática, né? Puxa por cima assim. Já tirei. Se alguém não conseguir, pede ajuda aí para alguém, mas não dá para pegar. Amém, querida? Podeis participar então, em nome de Jesus. Você pode dizer um amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Agora vamos pegar o cálice. Eu também tenho unha para puxar, mas... Amém, querida? Glória a Deus. Em memória do sacrifício de Jesus na cruz, seu sangue derramado, pelo seu amor, pelos seus ensinamentos e pela vida eterna, podemos participar em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo esse momento, Senhor, em memória, Senhor. De estar com o coração aberto, de estar, Senhor, ciente, Senhor, do teu sacrifício, da tua obra redentora na cruz, Senhor. Nesse momento, ó Pai, nós pedimos, um momento especial que o Senhor possa visitar nossos irmãos que estão em casa ainda, que fazem parte do grupo de risco, que não puderam vir hoje ao culto, Senhor, mas estão participando da ceia nas suas casas. Derrama, Senhor, uma bênção especial para os idosos, Senhor. Visita, Senhor, nossos irmãos em nome de Jesus. Aqueles, ó Pai, que estão assim impedidos, Pai. Rogamos também que o Senhor venha liberar uma palavra de cura para a humanidade, Senhor. Curas às nações, Senhor. Envia, ó Pai, o milagre, Senhor. Libera a cura sobre esta enfermidade em nome de Jesus. Pai, rogamos que nem alguém, que nenhuma pessoa venha, Senhor, partir sem o conhecimento da tua graça, sem o conhecimento da salvação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Recebemos aqui nossos pedidos de oração através do nosso culto. A irmã Deise pede oração pela família do Marcos, que faleceu por causa do Covid. Eu vou orar pela Deise, pela Rita, e pede oração para que Deus venha consolar os corações. Oramos também por duas pessoas pelo livramento da Covid, né? A gente tem visto
que chegou perto dos nossos familiares, chegou perto, né, dos nossos amigos também. Continuamos orando, irmão, para essa vacina, né? Deus liberar logo a vacina, a cura aí, para que Deus possa estar restaurando. Amém? Quero lembrar os irmãos que quarta-feira tem nosso culto Kids, 8 horas, estamos estudando aí o milagre para Samuelito, parte final. Amém? Os irmãos aí estão esperando o final da história aí. E o pastor Vitinho aí falou aí que quem não assistir vai entrar vai pro banco. Né, Maria José? Vai. Ontem quinta-feira eu fui com a Regina na Conde de Sarzedas. Aí encontrei um cajado desse tamanho assim. Eu quase comprei para trazer. Aí eu puxar para... Quer faltar, nós ia buscar com um cajadinho lá na Marca Cordeira. A gente traz os irmãos assim. Mas tem sido bênção, em nome de Jesus. Quinta-feira, nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Irmão, participa, vai ser... Nós vamos sortear também um livro do pastor Narcivuski, sobre o livro de Tiago também. Participa lá, coloca o seu nome. Tem sido bênção em nome de Jesus. E domingo aqui estaremos de volta na casa do Senhor. Amém? Que o Senhor possa te dar uma boa semana. Quero dizer, irmão Marcos Domingos, pela gentileza de estar aqui operando aí conosco. Os irmãos aí depois aí seguem o irmão Marcos. Vou mandar o link, a página, os irmãos têm aqui no Facebook, aqui para os irmãos acompanhar os estudos. Eu acompanhei o estudo dos 10 mandamentos. Tem sido bênção aí, em nome de Jesus. Tem algum recado? Podemos ficar em pé para encerrar o culto? Glória a Deus. Levante sua mão, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, nós rogamos pelo teu consolo na família da irmã Deise e da irmã Rita, que estão nesse momento agora de luto. Que o teu Espírito Santo possa consolá-los, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa dar força para eles poderem continuar. Derrama da tua graça sobre a vida da Deise e da Rita, dos nossos irmãos que estão assistindo agora, em nome de Jesus. Que todas as famílias da igreja, nossos amigos, possam ser abençoados e guardados por ti, Senhor. Pedimos, Senhor, que tu venhas derramar sobre nós uma semana abençoada, uma semana de vitória, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor. Nós estamos com o coração grato, porque até aqui o Senhor nos guardou e continuará nos guardando, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Abençoa a família do irmão Marcos Domingos, Senhor, do seu ministério, a sua igreja, Senhor. Derrama também da tua graça, dando sabedoria, continuando, Senhor, dando, Senhor, esse dom maravilhoso para a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, que o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, desde agora e para sempre. E a igreja diz... Graça e paz, querido, vá na paz, em nome de Jesus. Espera um pouquinho que eles vão cantar uma musiquinha e depois a gente vai encerrar.